Estamos aqui na sala de aula da Faculdade Vida Nova para mais um encontro, agora com a disciplina Introdução ao Antigo Testamento. Seja bem-vindo nessa viagem conosco. Nós vamos voltar ao tempo agora, estamos falando agora em 3.500 anos antes de Cristo. A palavra testamento é uma palavra usada na Bíblia cristã. Os judeus, que são os autores do Antigo Pacto, da Antiga Aliança, eles não interpretam dessa forma. A palavra testamento é uma palavra latina e ela foi descrita, essa divisão literária bíblica, foi descrita para fins de compreensão, o período antes da encarnação do Verbo, antes do nascimento de Jesus, e o período chamado Novo Testamento, é o período do Verbo encarnado, da biografia, da manifestação do Deus vivo. Eu queria fazer algumas considerações antes de nós iniciarmos essa temática, Introdução ao Antigo Testamento. Quando falarmos de Antigo Testamento, nós estaremos fazendo uma abordagem cristã, mas estaremos também trazendo para você como que ele foi desenvolvido originalmente, porque o Antigo Pacto, a Antiga Aliança, ela vem dos judeus. E quando foi transcrito para o cristianismo, foram judeus gregos que fizeram isso. Então você vai ver que muitas terminologias, até o próprio nome de Jesus Cristo é um nome grego. O nome de Jesus Cristo na realidade seria Josué. Só que como o nome de Jesus Cristo, o Novo Testamento foi traduzido por judeus de cultura grega, no caso chamada Septuaginta, aí o que aconteceu? A influência da filosofia, a influência da narrativa do grego popular ou grego quini foi de uma influência grande nos escritos bíblicos. Mas vamos começar. Quando falamos do Antigo Pacto, da Antiga Aliança, nós estamos falando do princípio de tudo. O Velho Testamento, ele começa com a narrativa de Gênesis e prossegue até o livro do profeta Malaquias. Estamos falando da disposição da Bíblia cristã. São 39 literaturas e elas estão divididas em 4 seções. A primeira seção delas nós chamamos de Pentateuco. A palavra Pentateuco significa 5 escritos ou 5 livros. E essa terminologia não é judaica. A terminologia Pentateuco é uma terminologia grega que a Septuaginta colocou esse nome. Para o judeu, o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são chamados de livros da lei, livro de Moisés, escritos santos. Eles não têm essa cultura, essa informação que nós temos por causa da influência grega. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é um livro de suma importância, porque ele começa com a criação de todas as coisas. Parte da ideia de Deus criando todas as coisas. E um alerta para você, estudante de teologia: Deus não é científico. Porque algo para ser científico, você tem que colocá-lo numa mata, você tem que estudá-lo em todas as suas dimensões, físicas, emocionais. É possível fazermos isso com Deus? Não. Se nós não conseguimos olhar 2 minutos para o sol e suportar o poder da claridade, você acha que nós teríamos condições de avaliar Deus de forma científica? A resposta não, porque ele possui atributos que são imensuráveis. Ele possui atributos que a mente humana, por mais inteligente que ela seja não consegue entender. Então é importante você compreender o seguinte: na Bíblia possui verdades. Quando eu falo verdades, verdades científicas. Ela não mente, ela não engana a ciência, muito pelo contrário. A ciência, ela é uma disciplina a serviço de Deus. Porque boa parte hoje das nossas argumentações, elas são baseadas em aspectos cientificistas. A arqueologia hoje tem sido uma ferramenta importantíssima para a comprovação da autenticidade e das verdades. Então tome cuidado para que você não tente transformar a Bíblia num livro científico. A Bíblia é, antes de tudo, um livro de fé, vivido por fé. O próprio texto fala isso: o meu justo viverá da sua fé. E a narrativa de Gênesis, ela começa com essa criação, a criação do Éden. Para você ter uma aula específica para isso, o Éden ele fica na antiga Armênia e ele foi descrito ali, esses rios, Tigre e Eufrates, existem até hoje. O Gion e o Pison, já não se tem mais notícias dele. E o homem viveu ali. Com a narrativa da queda, o homem ele se espalha, Deus lança um dilúvio sobre a raça humana. E a narrativa de Gênesis, ela fala justamente isso. Deus criando todas as coisas, a criação da humanidade e a criação, ou a reconstrução
da raça humana, o início do processo com a queda do pecado, em especial pós-dilúvio. A narrativa de Gênesis, ela ainda alude, né, através de Abraão, o início da constituição de Israel. Israel ela se origina com Abraão. Vale lembrar que Abraão era babilônico, tá? Antes de você falar mal da Babilônia, lembre-se que Israel nasceu da Babilônia. Então, não se esqueça desse detalhe. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. E Ele pegou Abraão e levou Abraão para a terra de Canaã. Para seu conhecimento também, Canaã não é uma nação única. Na realidade, Canaã era uma região em que diversas tribos, diversas nacionalidades disputaram aquele território ali. Por exemplo, os heteus, os heveus, os gigazeus, os heveus, os amorreus, os amonitas, eram tribos cananitas, ou tribos cananeias. Israel, ou na época os hebreus, era uma tribo cananeia. Então você deve observar, quando você lê terra de Canaã, está se referindo àquela região ali a qual Israel se tornou proprietária. Professor, da onde você tirou isso? Abraão comprou aquela região. Deus deu condições para ele, e tem lá, você vai ler isso em Atos, você lê em Gênesis capítulo 25, que Abraão comprou aquela região ali, construiu, né, ali a sepultura de Macpela. Então aquela região ali, ela é de Israel, de fato e de direito, porque eles compraram aquela região. A despeito de qualquer disputa territorial ou de qualquer ideologia religiosa, aquela localidade ali pertence à nação de Israel. E a narrativa de Gênesis, ela fala também do surgimento desse povo, fala da escravidão que esse povo sofreu no exílio que eles ficaram no Egito, e encerra com a saga de José, né? José era um dos filhos de Jacó, e José foi vendido como escravo por seus irmãos, e a narrativa bíblica fala que esse homem foi transformado em grão-vizir no Egito. O que vale você compreender na narrativa de Gênesis é justamente isso. É o período que nós chamamos de período patriarcal. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Gostaria de te alertar outra coisa. O nome de Deus que nós conhecemos hoje, quando falamos em Deus, estamos falando da primeira pessoa da Santíssima Trindade, né, o Deus Pai. Ele, na realidade, esse nome, ele foi criado. Ninguém sabe o nome de Deus. O nome Javé, Yavé, Jeová, foram nomes que os maçoretas, né, e que a Septuaginta pegou o tetragrama judaico, que era o nome de Deus, e adicionou as vogais de Adonai, que significa meu Senhor. O nome de Deus, ou seja, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, é totalmente desconhecida. A nação de Israel identifica o nome de Deus com as seguintes consoantes: Yod, Re, Vav, Re, que seria JH, VH ou WH, que são as consoantes hebraicas. O idioma hebraico, ele é escrito da direita para a esquerda, e ele não possui vogais. Incrível isso. Os pontos vocálicos que nós estudamos hoje foram adicionados no Novo Testamento. Então é importante você ter essa compreensão, e o nome de Deus é totalmente desconhecido. No encontro que Moisés teve com Deus, ele pergunta a Deus o seu nome: Senhor, qual é o teu nome para que eu possa anunciar aos filhos de Israel? E Deus deixa claro para ele, né, que ele é o Eterno, ele é o Todo-Poderoso. E por que, Arnaldo, que Deus não revela o seu nome? Por causa da aliança do Novo Testamento. Porque Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome. Se Deus Pai revela o nome dele, teríamos aí um conflito aí, e há uma unidade plena entre eles. Dando sequência na narrativa do Pentateuco, que na realidade na tradição judaica não existe esse termo Pentateuco, são os escritos de Moisés. Temos a narrativa de Êxodo. A narrativa de Êxodo, né, ela narra a saga de Moisés e narra principalmente a nação de Israel saindo do cativeiro egípcio. A nação de Israel ficou mais de 300 anos cativa no Egito, e ali Deus levanta a figura de Moisés, e o povo de Israel fica 40 anos vagando na região de Cades Barneia. Só em Cades Barneia a nação de Israel ficou 36 anos ali. Valendo lembrar que Cades Barneia fica ali próximo ao Mar Vermelho, fica ali próximo à península do Sinai, aonde Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Seguindo com a narrativa, vemos a literatura de Levítico. Levítico, durante o período em que a nação de Israel esteve no deserto, eles receberam de Deus os princípios e as leis.
Por que, Arnaldo, que Deus teve que colocar leis e princípios? Por causa do pecado. Você só pode punir alguém se tiver uma lei que determine isso. Então, para que a raça humana não pudesse se desculpar diante de Deus, ou seja, falar assim, Senhor, eu pequei, mas eu não sabia que isso era pecado, Deus instituiu a lei. A lei, ela tipifica o pecado. Quando você lê o Velho Testamento, você não precisa entrar em pânico, não. Porque quando a gente lê o Velho Testamento Levítico, a gente fala assim, eu não vou para o céu, não. Não. O Velho Testamento, ele mostra o quanto nós somos pecadores. O Velho Testamento mostra o quanto nós erramos. E o Velho Testamento mostra, principalmente, como Deus é bom e misericordioso, né? Então, nesse período é o chamado período levítico. E o livro de Números, a nação de Israel ela era dividida em tribos, as 12 tribos, né, dos filhos de Jacó, e foram introduzidos aí 2 filhos de José, Benjamim, né, e Manassés foram introduzidos na tribo de Israel. Por que isso? Por que não colocaram o próprio José? Porque José casou-se no Egito e foi nomeado grão-vizir no Egito. Então ele meio que se misturou aí. Então Jacó, ao traduzir a bênção sacerdotal, ele transmite para os filhos de José. No caso aí foi Manassés e Efraim. E aí, prezados estudantes, é importante você ter essa compreensão da narrativa de Números. A nação de Israel ficava vagando pelo deserto e eles faziam recenseamento. Às vezes você pensa que a nação de Israel, quando saiu do Egito, saiu poucas pessoas. Foram mais de 3 milhões de judeus que saíram dali. Muita gente. E eles eram organizados em tribos. E essas tribos eram plenamente organizadas. Tinha a tribo que cuidava dos transportes, tinha a tribo que cuidava da segurança, tinha a tribo que cuidava do sacerdócio, enfim. E havia o recenseamento nessas tribos. Por isso, a narrativa Números. E para finalizar os 5 primeiros escritos, né, o livro da lei, o livro de Moisés, nós encerramos com Deuteronômio. O que é, Arnaldo, Deuteronômio? Deuteronômio significa repetição das leis. E por quê? Professor, houve a necessidade da repetição das leis. Essa necessidade ocorreu porque dos judeus que saíram, dos hebreus que saíram do Egito, somente 2 chegaram à terra prometida. Nem o próprio Moisés alcançou a terra prometida. Somente Josué e Calebe chegaram à terra prometida. Então houve a necessidade, porque um prazo de 70 anos, que foi o período, né, de 40 que a nação passou, houve o período de uma geração. Então a lei ela poderia se perder. Então houve a necessidade da repetição das leis. Então esses são os primeiros 5 escritos, né, da Bíblia, também na narrativa judaica chamada Lei de Moisés, e eles narram justamente esse período aí, da origem do homem, da queda do homem, da formação da nação de Israel, terminando com a entrada do povo na terra prometida. Daí, nós vamos entrar agora nos chamados livros históricos, mas aí eu quero fazer 2 distinções para você, estudante. É importante vocês compreenderem o seguinte: o livro de Josué, para nós cristãos, é livro histórico, para o judeu é livro profético. Quando os judeus pegam os livros proféticos, eles pegam a partir de Josué. Nós não, nós temos Josué como livro histórico. Então, já vale aí uma diferença para você. A outra diferença para você é a questão do profeta Daniel. Para nós, o profeta Daniel é profeta. Para o judeu, é livro histórico. Por quê? Porque o profeta Daniel não profetizou para a nação de Israel. Ele profetizou para um futuro distante que nem ele mesmo sabia. Então, as narrativas de Daniel, elas são colocadas no contexto, né, dos grupos dos livros históricos, como é o caso de Ruth para nós, como é o caso de Esther. Então vale essa compreensão. Mas como nós estamos falando de Bíblia cristã, vamos seguir a tradição cristã, né, a divisão cristã. O livro de Josué é o livro histórico em que narra a ascensão da nação de Israel na região de Canaã. Israel desbarata ali a conquista de Jericó, desbarata todas as nações ali, e Josué ele faz a distribuição das tribos. Só que Josué comete um grave erro. Moisés, ao morrer, estabeleceu um líder. O líder foi Josué. E Josué, quando morre, quem é que ele estabelece como líder? Resposta: ninguém. E aí a nação de Israel entra no chamado período dos juízes, né? O que é período dos juízes? Cada tribo tinha um governante, tinha um juiz. E essa tribo agora resolveu cada um fazer o que queria. Cada um começou a governar
de forma independente, individual, sem a presença agora de um líder proeminente. E isso foi sérios problemas, porque as tribos cananeias que ficaram em volta dos hebreus ali, elas foram aos poucos ou corrompendo a nação de Israel, ou então elas tentavam fazer insurreição para tomar de volta aquela região. Aí entra o período de grande apostasia, que é o período dos juízes, né? E juízes aí, temos juízes famosos, Sansão pela sua força, né, na luta contra os filisteus, e a sua fraqueza na sua derrota para Dalila. Temos a questão de Jefté, que fez um voto insensato e acabou tendo que sacrificar a sua filha. Temos Gideão, enfim, Débora na batalha com os cananitas, enfim, diversos juízes, e esses juízes eram levantados em épocas, em tribos distintas, para justamente tirar a nação de Israel desses conflitos, né? Libertar a nação de Israel do jugo opressor das nações cananeias. Então esse período aí, ele se encerra com o último dos juízes, que é Samuel, e aí a nação de Israel, ela entra num novo período, que é chamado o período da monarquia de Israel. O período da monarquia de Israel, Samuel, ele é chamado pelo povo, e ali o povo pede um rei, eles querem um monarca agora. Samuel consulta Deus, e após Deus mostrar a Samuel o que o povo estava querendo, Deus permite então que eles elejam, e o primeiro rei foi Saul. Então, o período monárquico de Israel, que na teologia nós chamamos de monarquia unida, ela aconteceu com Saul, com Davi e com Salomão. Esse período é chamado período da monarquia unida. E destacamos aí as conquistas de Davi, destacamos aí o poderio de Davi, destacamos a falha de Saul como rei, e destacamos também Salomão. O rei Salomão transformou Israel numa grande potência da época. Só que com a morte de Salomão aconteceu um problema. A monarquia de Israel, ela se divide. Israel se transforma em dois reinos. O que acontece? A nação de Israel, quando Salomão morre, Roboão ou Reoboão, que é o seu filho, ele vai assumir o poder. E os chefes tribais, os governadores tribais, chamaram Reoboão para uma conversa e perguntaram assim: Reoboão, Salomão foi um grande rei, só que ele cobrou muito impostos, ele afligiu muita gente. Como que vai ser o seu governo? Roboão, numa resposta rápida e sem pensar, ele disse o seguinte: olha, se vocês ficaram preocupados porque meu pai fez isso, saiba que o meu governo será muito pior. Eu vou apertar muito mais e vou cobrar muito mais impostos de vocês. Aí o que houve? O reino de Israel se dividiu. 10 tribos se rebelaram, fazendo o reino do norte, mantendo o nome Israel, com capital inicialmente em Siquém, e depois a capital ficou sendo Samaria. 10 tribos ficaram compondo o reino do norte, e quem assumiu foi Jeroboão, que era um meio genro de Salomão, e somente 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, que seguiram Reoboão, fazendo o reino do sul. Ou seja, com a morte de Salomão, a nação de Israel se dividiu em 2 reinos, ou seja, a monarquia se dividiu em 2 reinos. E aí eu entro com vocês no período profético. Aí vai ficar fácil para você agora entender esse período que nós chamamos teologicamente de profetismo bíblico. Eu quero destacar para vocês 2 questões acerca de profeta. Não entenda o profeta do Velho Testamento como o profeta do Novo Testamento, é totalmente diferente. O profeta do Velho Testamento, ele recebia a revelação, aquilo que estava oculto de Deus, e a palavra dele era a palavra de Deus. Você, quando lê o profeta Isaías, você lê o profeta Jeremias ou outro profeta, eles falam assim: assim diz o Senhor. Então é importante você compreender que a boca do profeta falava não a palavra dele, mas a palavra de Deus. A voz era dele, mas a palavra, o que era dito, era de origem divina. Daí o respeito que se tinha pelo profeta. O profeta, ele era um juiz, ele era um governante, ele era uma autoridade que estava inclusive acima do rei de Israel. O rei de Israel não tomava nenhuma decisão que ele não consultasse primeiro os profetas. Então esse período nós chamamos de profetismo. E nesse período nós dividimos os profetas em 2 níveis: profetas literários e profetas não literários. Arnaldo, qual é a diferença de profetas literários para profetas não literários?
Os profetas literários foram aqueles que escreveram a sua própria biografia. Por exemplo, quem é o autor do livro do profeta Isaías? É o próprio Isaías. Quem é o autor do livro do profeta Daniel? É o próprio Daniel. Quem é o livro do autor do profeta Ezequiel? É o próprio Ezequiel. Mas eu te pergunto agora, e quem é o autor que escreveu sobre a vida do profeta Elias? Não é o profeta Elias. Elias não escreveu dele mesmo. Eliseu não escreveu dele mesmo. E outros profetas, né? No caso tem até uma profetisa mulher chamada Hulda ou Hilda, eles não escreveram deles mesmos. Então esses profetas que alguém escreveu sobre eles, nós chamamos de profetas não literários. Só para exemplificar melhor ainda, Jesus Cristo em seu ministério profético, ele foi um profeta não literal, porque Jesus Cristo não escreveu nada dele mesmo. Tudo que foi escrito sobre Jesus foram os discípulos, né, e quem viu a vida dele é quem fez isso. E aí, na questão das profecias, vale lembrar para você justamente isso. Ora, os profetas profetizavam para o reino do norte, ora, os profetas profetizaram para o reino do sul. Então, vou citar o exemplo. Isaías profetizou para o reino do sul. Jeremias profetizou para o reino do sul. Mas tiveram profetas que profetizaram para o reino do norte. Entendeu? Que profetizaram num período de exílio babilônico. Então, essa divisão do reino de Israel, ela é fundamental para você poder compreender esse período profético, né? Foi um período assim de intensa degradação moral de Israel, de intensa maldade dos reis de Israel, e Deus ali, ele estabelece os profetas com vara pesada para anunciar a destruição de Israel. E lembro a vocês o seguinte: o reino do norte ele foi destruído pela Síria, ok? Liderados por Senaqueribe, o reino do norte ele foi varrido. Quando eu falo varrido, entenda, ele acabou mesmo o reino do norte. Tanto que quando a nação de Israel é deportada para a Babilônia, o reino do norte tem uns gatos pingados lá que já não existe mais. Quem é deportado para a Babilônia é justamente os judeus. Aí você vai compreender por que fala Israel no Velho Testamento, chega no Novo Testamento e fala judeu. Porque é o reino do sul que ele permanece ativo ainda. Então a Síria ela varre o reino do norte, a nação, o império assírio é tomado pelo império babilônico liderado por Nabucodonosor. E aí o que acontece? Nabucodonosor ele pega os judeus e deportam para a Babilônia. E aí eu quero destacar para você, estudante, algo muito importante. Israel nunca mais será a mesma a partir daí. O cativeiro babilônico, que durou 70 anos, foi terrível para a nação de Israel. Por que, Arnaldo, que foi terrível? Porque na criação de Israel, o judeu jamais imaginou que, por eles serem povo de Deus, por eles serem filhos de Deus, eles não imaginavam que poderiam ser levados cativos. E o Deus da Babilônia, conhecido como Marduk, ele acabou entrando no coração da nação de Israel, e acabou o povo de Israel se corrompendo na Babilônia. E é importante você compreender o seguinte: observe que quando você lê o Velho Testamento, você ouve muito pouco falar no diabo. Um pouquinho ali em Jó, que é uma literatura romântica, você vê um pouquinho em Isaías, capítulo 14, Ezequiel, capítulo 27, mas quando você bota o pezinho no Novo Testamento, Mateus é demônio para tudo quanto é lado. Jesus Cristo é levado para ser tentado pelo diabo, endemoniado aqui, endemoniado ali. Por que isso? O cativeiro babilônico foi o início da degradação de Israel. E esse judeu que nós temos no Velho Testamento, como ele é descrito, ele não surge mais. Ele volta judeu, mas com ideias muito diferentes. Porque depois do Império Babilônico vem o Império Grego, liderado por Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, em que nós estaremos falando isso numa disciplina específica. Então, o período profético é justamente esse período. E o período profético, ele ainda se divide de duas maneiras. Os profetas que profetizaram antes do exílio babilônico, os profetas que profetizaram durante o exílio e os profetas que profetizaram durante o exílio e pós-exílio. Então, é importante você ter essa compreensão. Malaquias, por exemplo, profetizou pós-exílio. Profeta Ageu
pós-exílio. Quando o profeta Ageu fala o seguinte: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, você não pode usar esse texto para poder abrir igreja, porque você se rebelou contra a sua igreja original, justifica nesse texto. Quando Ageu fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, é porque o templo construído por Salomão foi destruído. Em Zorobabel, que era o rei Jeconias, foi reconstruído um outro templo. Esse outro templo que estava sendo reconstruído é que Ageu profetiza sobre ele: olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E para finalizar o estudo do Velho Testamento, vamos falar dos livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Salmos, põe uma coisa na sua cabeça: música. Salmos são cânticos, os judeus cantavam. Então não se esqueça disso. Jó é uma literatura que traz as aflições do ser humano, né? Você não pode doutrinar em cima do livro de Jó, você pode apontar, desde que você compare isso com outros textos, né, a narrativa de Jó. Agora, entenda, a narrativa de Jó é uma narrativa literária, poética, tá ok? Então Jó fala o quê? Das agrúrias. Mesmo Jó sendo um homem bom, ele sofreu. Os judeus às vezes não entendiam, eles eram fiéis a Deus em muitos aspectos e às vezes sofriam por causa disso. Então acabou acontecendo isso, né? Eclesiastes eram conselhos dados. Os reis, eles se juntavam muitas vezes com o povo. Salomão fazia muito isso, e eles davam conselhos ao povo, davam conselhos aos outros reis. Daí vem a literatura de Eclesiastes, né? E provérbios são ditos populares, né? Provérbios são ditos populares que caíam no gosto da nação de Israel. Arnaldo, o que difere o romantismo, a literatura hebraica, das demais literaturas? Somente uma coisa: a inspiração divina. Deus se revela através da arte, uma coisa muito importante que você precisa compreender. Às vezes você é músico na igreja e não compreende que aquela música que você está fazendo, ela deve ser iluminada, deve ser dirigida pelo Espírito Santo, não pela sua produção humana. A literatura poética de Salmos e Provérbios, ela tem origem divina. E para finalizar, nós vamos falar de um livro polêmico que quase não se fala nele nas igrejas, que é o livro de Cantares. A narrativa de Cantares é uma narrativa erótica. Não confunda erotismo com pornografia. Erótica, que fala da relação entre o homem e a mulher, e isso para o judeu é plenamente normal, natural e salutar. Evidente que aponta para a relação entre Cristo e a igreja, mas originalmente é um livro erótico, é um livro de profunda e intensa relação, que para o judeu, que para o hebreu isso era normal, e nós ocidentais, em especial cristãos, temos uma cultura, um valor totalmente invertido. É um livro lindo, uma literatura linda, em que Deus aprova o amor de um homem para a sua amada. Então fica aí essa informação para você. É importante apontarmos para Cristo e a igreja? É importante, só que as pessoas só falam disso, mas tem que ser valorizado também o amor entre o homem e a mulher, descrito aí, e que o cristianismo abafou muito isso, em especial por causa da igreja católica, para poder fazer com que os cristãos não continuassem a crescer e ela pudesse ter mais dinheiro. Então fica aí essa dica para você. Falamos um pouquinho do Antigo Testamento e esperamos que você faça uma boa leitura do livro, que você possa tirar as suas dúvidas na sala de aula conosco, perguntar mesmo, porque nós estaremos juntos nessa bela caminhada, um momento muito especial. E finalizando, o Antigo Testamento, ele não é para ser desprezado. Jesus Cristo fala que o Velho Testamento fala dele. Então, se fala de Jesus, ele é importante. Evidente que em termos doutrinários, nós temos o Novo Testamento, mas não podemos desprezar o Antigo Testamento. Então aí, chegamos ao final do nosso estudo. Que Deus esteja abençoando, o seu processo de aprendizado, que você esteja sempre dependendo do Espírito Santo de Deus. Até o nosso próximo encontro, e Deus nos abençoe, em nome de Jesus.